toda pessoa que tem a oportunidade de morar fora deveria ter essa experiência. Com esse vídeo você vai entender o porquê. Oi, eu sou a Fabrina. Tô começando esse canal no YouTube, já tenho algumas postagens, mas não tô assim firme e forte. Quem sabe eu consigo, ter essa disciplina para poder estar postando constantemente. Bom, esse é o meu objetivo. Eu vou tentar fazer um vídeo não tão editado, ao mesmo tempo mais objetivo. No entanto, se você tá no YouTube é porque você tem paciência para poder ouvir, você é uma pessoa que gosta de aprender. Então, com este pensamento, eu vou seguir por essa linha de um vídeo menos editado. Como eu estava dizendo no início, eu acredito que toda pessoa que tem a oportunidade de morar fora deveria. E cada país, o país que você escolher emigrar, vai te dar um aprendizado diferente. Isso eu acredito como um fato, porque a cultura, A cultura influencia os seus aprendizados. Por outro lado, eu também creio que o imigrante em si, e quando a gente fala da palavra imigrante, é no sentido de imigrar, porque imigrante é uma pessoa que imigrou do seu país de origem para outro, certo? Então, independente do país, do lugar que você esteja, se é Londres, se é França, se é a Europa em geral, se você veio para os Estados Unidos, se você está... Qual país também que é bem frequente as pessoas vão muito para a Itália, Portugal. Não tá me vendo na memória outros. Se você saiu do Brasil, ou do seu país de origem, e foi para outro, você é um imigrante. Você imigrou. E não tem nada de vergonhoso e nada de errado com isso. Porque eu não sei, eu sinto assim que as pessoas falam, sabe, da pessoa ser imigrante como uma forma de... Não uma forma de... Mas em uma conotação, em um tom meio... você é imigrante. Eu sou imigrante, eu imigrei do meu país, então sim, nada de errado com isso, uai. Então, dependendo do país que você vai, da cultura que você optou por viver nela, você vai ter experiências diferentes. Só que todo imigrante, eu acredito que compartilha de algumas coisas similares, independente da cultura do qual ele se está inserido. E eu fiz algumas anotações aqui, para eu não perder o fio da meada, ou do meu raciocínio, porque, se eu não anotar, não sei como que você é, mas tem gente que consegue, fluir o pensamento de boa. Eu não, eu tô treinando isso, uma hora a gente chega lá. Mas enquanto eu não cheguei ainda, vamos de anotação do papel. Vou começar com o primeiro ponto, porque o objetivo do vídeo é eu compartilhar com você coisas que eu aprendi morando nos Estados Unidos, E talvez essas coisas vão te surpreender ou não. Vai de você aí, da sua própria opinião. Primeiro ponto, a frieza do americano. Eu sei que a gente escuta muito, especialmente quando nós estamos no Brasil, escutamos pessoas falando, mas o americano é muito frio, a cultura é muito fria. Mas o que é essa frieza? Porque eu já moro aqui há um bom tempo, há um tempo considerável, e eu não vejo essa frieza. Então, o que eu vejo? E eu acredito que as pessoas interpretam este comportamento, esses comportamentos específicos do americano em si, e dá esse significado, coloca esse rótulo nele de que isso é frieza. Mas não é frieza. Entenda. Quando você vier para cá, você vai ver que não é uma questão das pessoas serem frias, não é uma questão da cultura ser fria. A questão é a forma deles de ser. É simplesmente, unicamente, cultural. E deve ser respeitado. Isso é uma opinião minha. Quando você vier para cá, você vai ter a sua própria percepção, a sua própria visão. Mas a frieza do americano em si
Se dá que as pessoas atribuem isso à frieza, mas se dá pelo fato de ele não ser como o brasileiro em algumas questões, como nós, né, brasileiros em algumas questões. Uma delas, ser mais objetivo. E isso foi uma coisa que eu aprendi, que eu guardei em meu coração e eu busco praticar, porque gerou muito valor na minha vida e vai continuar gerando valor na minha vida onde eu estiver. Você aprender a ser mais objetivo. E o americano, ele é dessa forma. Ele não vai fazer giros com você, sabe? Não vai dar uma volta para poder te explicar algo. Raramente você vai ver isso acontecer. Possa ser que aconteça um caso ali, outro aqui e tudo, mas abrangendo assim a cultura, eles não têm esse hábito de ficar se explicando. Eu, particularmente, acho maravilhoso, porque é da minha personalidade não ser uma pessoa que gosta de ficar dando conta assim, da minha vida, tendo que dar muita explicação. Pera, deixa eu colocar até em preto e branco aqui, porque isso agora, mas antes, há um tempo atrás da minha vida, antes de eu, obter uma certa maturidade emocional, sim, eu achava que eu precisava ficar me explicando, ficar me alongando até a pessoa entender e compreender os meus porquês. O porquê que eu disse não, o porquê que eu disse sim. Então, vir para cá me ajudou demais a sair um pouco dessa questão que também é cultural do Brasil. Não vou falar que todo brasileiro é assim, mas a parte da nossa cultura tem esse ritmo, né, de estar se explicando, de estar dando voltas. E assim, não é algo ruim, talvez. É parte da cultura. Agora, quando você aprende a ser mais objetivo, que foi o que eu aprendi com a cultura americana, você percebe que as coisas ficam mais simples, sabe? Você se cansa menos, você não se preocupa tanto se a pessoa entendeu, de você estar poupando detalhes. Eu vou falar isso aqui, mas eu preciso poupar tal coisa, fulano não precisa saber de tal. Agora, se você simplesmente ser objetivo, você não precisa estar preocupado em poupar-se. Você não precisa estar preocupado em o que a pessoa vai achar. Você entende? Espero que sim. Mas você vivendo a experiência, você vai entender por completo. Então, muitas vezes... E essa objetividade, espero que eu tenha falado certo. Objetividade? Se eu não tiver certo, me corrige. Mas esse ser objetivo deles é em tudo. Especialmente em questão de trabalho. O work environment, né? O ambiente de trabalho para eles é uma coisa que não é igual no Brasil. Você faz ali a amizade e sai falando tudo. É claro que tem aquelas pessoas que fofocam. Acho que isso em todo lugar tem, né? Mas quando é em relação à vida deles, a vida pessoal deles, é difícil você saber. Só se você estiver ali, ó, você tá neste grupo, você tá nesse ciclo, você tem essa amizade há muito tempo. Mas se não, fora isso, você não vai ver a pessoa te explicando assim, eu não vi ontem, não compareci ao trabalho ontem porque eu tava doente, aí eu fiquei isso, fiquei, tá acontecendo tal coisa com a minha família, meu casamento tá assim. Muito raro ver isso. Se acontecer com você, ok, aconteceu, mas é raro, tá? É raro. E eu aprendi isso e fiquei muito satisfeita, porque o meu primeiro trabalho aqui foi em um ambiente brasileiro. E agradeço muito, sou muito grata, muito mesmo, muito grata por esse trabalho, pela primeira empresa que eu trabalhei. Mas tinha essa questão, né, da gente estar compartilhando ali no horário de almoço, no nosso break, compartilhando coisas pessoais. E por eu ser brasileira, o Brasil tá no meu sangue, né, o sangue brasileiro que corre nas minhas veias, eu acabo compartilhando também. Mas eu prefiro essa cultura americana de você poupar mais, sabe? Eu acredito que é benéfico pra todo mundo. Tá gravando? Só pra eu ter uma ideia, tá gravando. Nossa, que susto, achei que não tava gravando. A ponta do meu cabelo tá meio ressecada, mas eu tenho que dar uma hidratada. Ó o TDAH.
Ok, vamos pular para outra parte então? Ou será que eu continuo falando um pouco sobre essa frieza deles? Objetividade, vou colocar aqui, eles são bem objetivos, você vai se deparar com isso, talvez vai ser um choque para você, talvez não, você possa ser que se identifique. Mas de você se identificando ou não, aprenda com isso. Aprenda, respeite a cultura e carregue, leve para você aquilo que você acha que vai te agregar. E ser objetivo me agregou, então eu aprendi muito nesse âmbito. De não ficar abrindo muito da minha vida, de não precisar estar me explicando o tempo todo. Outro ponto, eu acho que é muito bom eu adicionar nisso aqui, já vou ser breve, já vou terminar, é o não. É o não. Então, por eles serem objetivos, se eles chegam a você e falam não, assim, você faz um convite. Vamos ao shopping, vamos jantar em tal lugar? Vai falar, não thank you, assim, não posso. E eles não vão te dar uma explicação a mais do que isso. Não posso, porque isso, aquilo. Geralmente vai ser não, vai ser I can make it, não dá. E só. E você não vai saber o motivo. E na maioria das vezes, não leve para o lado pessoal. Lembra que é cultural. Isso vai te ajudar muito quando você estiver aqui. E me ajudou muito também. Ok, vamos passar para outro ponto? Porque, né, a gente não vai ficar na frieza do americano pro resto do vídeo, pelo amor de Deus. Então, vamos pro segundo ponto que eu escrevi aqui. E agora minha letra eu não tô conseguindo entender. Peraí, dá um minuto. Está atento. Sim, oportunidade. Uma segunda coisa que eu aprendi morando nos Estados Unidos é agarrar oportunidades. Não que no Brasil você não vá ter esse ponto de vista, essa mentalidade, sabe? Mas quando você vem morar aqui, e acredito que em outros países também, se você mora em outro país, deixa a sua experiência aqui, por favor, compartilha, não guarda só pra você, não. Tá passando um caminhão, espero que não tenha alterado no volume. Não guarde essa experiência só pra você, compartilha aqui, se isso que eu tô falando você se identifica, se você viveu também, põe aqui, mulher, homem que tá assistindo. Então, deixa eu respirar. A oportunidade, ela passa. Oportunidades passam. Isso é um fato. Agora, não é que você precisa se lamentar, né? Você não vai ficar se lamentando por um grande período que você perdeu a oportunidade. Mas que elas vêm. Oportunidade vem. E você precisa estar atento. E quando você mora fora, vou falar da minha experiência aqui nos Estados Unidos, você aprende a ser mais sagaz, a ter essa sagacidade de perceber o que são oportunidades e o que não é. De você perceber que tá na hora de você agarrar aquela oportunidade e aquelas que não tá na hora. É claro, né? Isso sempre... eu vou falar de mim, eu tenho essa conexão com Deus, então eu busco também estar em oração para Ele poder me guiar qual oportunidade eu não ter, mas falando em um âmbito assim profissional, você enxergar oportunidades que vão te beneficiar. Aqui você vai ter um campo vasto para você poder sair correndo por esse campo de futebol. Sabe o que você quer dizer com isso? Eu tô filosofando, né? Eu tenho essa mania de ficar filosofando. Mas o que eu tô querendo dizer com esse campo vasto que você pode sair correndo? É porque nos Estados Unidos você vai ter muitas oportunidades. Especialmente se você vier corretamente, com os documentos legalzinhos, sabe? Você vai encontrar oportunidades que, se você for sagaz, você vai crescer muito na sua vida. E eu não falo só de financeiro, sabe? Me escuta aqui, não é só dinheiro. É igual a Bíblia fala, não só de pão vive um homem, não só de dinheiro vive um homem também. É claro que a gente precisa do dinheiro. A gente precisa do dinheiro para viver. Mas também não é só isso. E as suas experiências, né? E o seu crescimento pessoal? Isso conta na sua história, na trajetória da sua história. Então, quando você vier pra cá, por mais que você veja que oportunidades, talvez assim, você teve oportunidade. Deixa eu explicar melhor pra você poder entender. Vem oportunidade, só que você pensa, mas essa oportunidade não vai me dar muito dinheiro. Se o seu objetivo não é em si fazer dinheiro, sabe?
de ficar rica aqui nos Estados Unidos, se o seu objetivo é crescimento, você vai ver essa oportunidade e pensar: será que essa oportunidade vai me levar para onde eu quero no quesito de crescimento? Porque eu tive que fazer isso, eu tô falando por experiência própria. Eu não tô compartilhando uma coisa aqui com você ao léu, sabe? Que eu tô tirando da minha imaginação, que são fontes da minha cabeça. Não é. Eu vivi, tá? Eu vivi. Eu tenho essa carinha aqui de bebê que já tá me falando esses dias que eu tava no Uber, aí ele falou, enfim, a história é longa, mas ele falou que eu tinha 15 anos. Eu falei: 15 anos, meu filho, obrigada, vou levar como elogio, mas eu sou muitos anos mais velha do que isso aí, tá? Enfim, tenho essa cara de jovem, graças a Deus, mas já vivi bastante. Então eu tô te falando de experiência própria. Então me leva a sério, eu tô falando pro seu bem. Eu fiz isso. Eu tive que sair de uma empresa que tinha um pagamento legal, para uma outra empresa que também tem um pagamento legal, mas era um pouco diferente dessa outra que eu trabalhava. E foi por escolha própria. Por que eu escolhi isso? Crescimento. Porque se eu fosse visar só no financeiro, ok, eu ficaria na empresa, estaria ganhando bem e tudo, não sei. Não que eu ganhe mal, né? Não que eu estava ganhando mal na outra empresa, mas era uma diferença. Só que a questão é que essa outra empresa, ela me fez em 1 ano. Eu sei que você não vai entender porque é uma experiência pessoal, mas quando você viver, aí você vai falar assim: Fabrina falou isso, agora eu tô entendendo. Em 1 ano eu cresci assim como pessoa, conhecimento, e nessa área específica que é o meu desejo atuar. Não sei se vai acontecer no futuro, mas é o meu desejo, vamos ver. Enquanto você tá vivo, você tem tempo para poder fazer as suas escolhas. Então, eu falo pra mim mesmo: se acalme, Fabrina, e pra você aí também, se acalme. Agarre as oportunidades que vão te fazer crescer. E aqui nos Estados Unidos você vai ter campo para isso. Você vai ter, é que eles falam room, né? Eles falam, você vai ter room para isso, você vai ter espaço para isso. Seja sagaz. Venha com a mentalidade certa. Não vem pra cá pra fazer firula, não. Vem centrada no seu crescimento. Então, sim, segunda coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos é essa mentalidade de crescimento, de agarrar as oportunidades, de avaliar elas, se elas vão bater de acordo com aquilo que eu quero. Aprendi isso. Vamos pro terceiro passo? Vamos lá. O terceiro passo, ele é meio que o terceiro passo não, eu tô dando passo a passo aqui por acaso? Não tô, né? O terceiro ponto. O terceiro ponto é expansão da mente. Meio que coliga, né? Meio que é uma ligação com o segundo ponto. Mas eu aprendi a ter essa expansão da mente. Não sei nem se isso é um aprendizado. Acho que isso é uma coisa que acontece em todo país que você viver. A partir do momento que você opta por morar fora, você vai ter uma expansão de mentalidade meio que automática. Se você for uma pessoa cabeça, se você for uma pessoa que leva a sua cabeça no pescoço, você vai expandir a sua mente. Agora, se você for uma pessoa sem cabeça, que vai para outro país e começa, a fazer firula por aí, porque tem gente que faz trouble, tem gente que vai para outros países, isso acontece muito aqui nos Estados Unidos, e começa a fazer besteira mesmo, né? Tem gente que, compra aquele negócio que faz assim, popô, e sai por aí. Gente do nosso país, do nosso sangue. E outros também, né, de outras nacionalidades. Mas então, mantenha sua cabeça firme no seu pescoço, centrada no objetivo, crescimento. Aproveite a sua experiência que você vai morar em outro país, que você está morando em outro país, especialmente, na questão dos Estados Unidos, e aproveite para expandir a sua mente da maneira certa, tá? Da maneira certa, porque a cultura daqui, ela é uma cultura meio free, sabe? É free. Você tem a oportunidade de fazer muitas coisas aí, mais liberais. Então, se apegue com Cristo.
Mas é isso, a expansão da mente, né, por conta da cultura. E aí, nessa expansão da mente, eu vou acrescentar alguns pontos. Vou colocar aqui, ó, pontualidade, empreendedorismo, o valor da sua hora. Vou focar só nesses 3, em um outro vídeo eu falo sobre outros. Mas pontualidade. Eu sempre fui uma pessoa pontual, sabe? Não vou negar isso não, porque eu sempre fui uma pessoa pontual. Tanto que eu não gostava quando meu pai ia me levar pra escola, porque eu acordava no horário, tá? Eu acordava na hora. Mas meu pai dava uma demorada. Vou nem falar o que ele tava fazendo, né? Mas ia no banheiro e não saía, misericórdia. Mas acabava me atrasando e eu ficava muito com raiva. Eu ficava com muita raiva disso. Mas eu sempre fui pontual, gostava de chegar nas minhas aulas na hora, os meus compromissos na hora. E isso aqui reforçou, porque a cultura americana é uma cultura pontual. Então, quando você estiver aqui, você vier pra cá e alguém te falar, ou algum americano, ou você tá nesse environment, sabe? E falar, é 7h30, dá 7h30. Chegue lá 7h30 em ponto. Isso que é ser pontual. É você nem tá lá antes, 10 minutos antes, nem tá 10 minutos depois. É 7h30? Chega às 7h30. É 8? Chega às 8. Um abençoado começou a usar uma furadeira agora. Uma furadeira. O que ele tá fazendo? Oh, Jesus. Vamos lá. Pontualidade. Segundo, empreendedorismo. Aqui é um país que abrange, assim, que abraça, na verdade, o empreendedorismo. Se você tem o empreendedorismo na veia, se você tem essa vontade, assim, de empreender, aqui nos Estados Unidos vai ser uma boa oportunidade para você. Então, se você já tem essa... Nossa, eu vou falar mais alto, porque essa furadeira tá me irritando. Tá me irritando. Então, eu vou falar mais alto, tá? Então, se você tem o empreendedorismo, assim, na sua vez, se você sente aquele desejo de empreender, aqui você vai ter oportunidade. Então já venha pensando nisso, já busque sobre isso, porque é totalmente possível, ok? É totalmente possível, mas vai fazer uma pesquisa por você mesma, para você poder, por você mesmo, para você poder ter essa ideia e tirar suas próprias conclusões. Mas é simplesmente possível você empreender na área que você deseja aqui, tá bom? É um país que você não vai enfrentar a burocracia para poder abrir um negócio seu. Você pode criar a empresa até mesmo online. Então pesquise sobre isso se você tem esse interesse, sabe? Pontualidade, empreendedorismo, o valor da sua hora. Aqui o valor da sua hora é muito valorizado. Claro, depende do trabalho que você estiver. Mas se você for trabalhar com americano, voltado à cultura americana, você vai ser pago por hora. Não é todas as empresas que vai te pagar bem, você tem que saber disso. Aqui no estado que eu tô, o salário mínimo, se eu não me engano, é $7 a hora. É pouco, tá? É baixo. Não acho que todo mundo que tá aqui, especialmente americanos, assim, de classe normal, que trabalha para empresas normais, são ricas, porque não são. Ganham o equivalente para você poder viver a vida normal, igual aí no Brasil também. A diferença é que no Brasil você ganha por mês, né? Você recebe seu salário por mês. Aqui é por semana ou de 2 em 2 semanas. O bi-weekly payment, né? O pagamento em 14 dias, em 2 semanas. Mas o valor da sua hora é bem valorizado. Então, se você vai prestar um serviço e você cobra tanto por hora, você vai ser pago pela sua hora. Por isso que empreender é uma coisa muito boa aqui. Mas não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que tem esse desejo. Se é o seu, bom. Se não é, bom também. Lembra? Oportunidade. Oportunidade, foco, objetivo, crescimento. Se isso for o que você quer. Depende do que você quer. É o que eu quero e é o que eu tô compartilhando aqui com você. Mas foi o que eu aprendi muito, esse terceiro ponto aí, né? A expansão de mente, incluindo pontualidade, empreender e o valor da minha hora. Que o valor da minha hora, ou seja, quando eu falo o valor da hora, é o tempo. É que o seu tempo, ele tem valor. Você aprende que o seu tempo é valorizado. Então, 1 hora sua é muita coisa. 1 hora sua, você tá trabalhando, você vai ser pago por essa 1 hora. Se você não tá, algumas empresas não pagam 1 hora de trabalho. Se você tirou 1 hora de almoço, algumas empresas, elas não vão pagar essa hora. Simplesmente porque você não tá trabalhando.
mas outras vão, tá? Não são todas. Mas a sua hora tem valor, a sua hora de descanso tem valor. Então tudo isso você aprende aqui. Eu aprendi. Não sei você, né? Se você vai aprender quando você estiver aqui. Ou se você já tá morando aqui, me deixa saber. Compartilha, hein? Quarto ponto. E último, tá? Vou finalizar aqui porque senão eu não paro de falar. Fico falando igual aquele bicho. Como é que chama? Não sei se tagarela é um bicho. Desculpa, eu achei que tagarela era um bicho. Não sei onde eu tirei isso. Ah, papagaio, né? Papagaio é um bicho. Mas ele não fala muito, ele só repete. TDAH. Esquece. Quarto ponto. Para crescer é preciso sair da bolha. Tem que estourar a bolha. Para crescer tem que estourar a bolha. Porque quando você vier pra cá, quando você for morar fora, seja lá qualquer país, mas falando especificadamente aqui dos Estados Unidos, você vai se deparar com a comunidade brasileira, o que é uma maravilha, porque você ter ali um suporte da comunidade é essencial, especialmente nos primeiros momentos, nos primeiros dias, primeiros meses, primeiros anos que você está vivendo. Você saber que, inclusive se você não fala o idioma, você saber que tem gente ali vai te ajudar. Mas a partir do momento que você já está aqui por um período, estoure essa bolha, saia da comunidade, busque o máximo de sair desse meio brasileiro. Por quê? Porque é pro seu crescimento, Assim, não vou falar que toda experiência é igual, sabe? Mas eu me desenvolvi bastante, nossa, me desenvolvi demais quando eu decidi estourar a bolha, quando eu decidi sair da bolha. Porque você vai tender, talvez, a ficar mais confortável, a estar ali falando na sua língua, a não estar se esforçando tanto para poder correr atrás dos recursos, para poder correr atrás de como fazer as coisas, porque a comunidade brasileira, ela ajuda muito. Você vai ter, assim, o que você precisar de serviço, você vai encontrar na comunidade brasileira, sabe? Serviço de qualquer coisa, para poder pagar conta, comprar celular, banco, mercado. Depende da região que você mora, depende, mas não é assim também muito escasso, não. A maioria dos lugares você vai encontrar a comunidade brasileira. No entanto, para você poder crescer, estoura essa bolha, tá? Você vai sentir a necessidade de estourar ela. E quando você sentir essa necessidade, faça, não adie. Esse é o quarto ponto. Eu achei que eu ia terminar aqui no quarto, mas tem um quinto, que é breve, que é o inglês. Além de eu aprender da minha pessoa, né? Além de eu ter aprendido a estourar a bolha, além de eu ter aprendido que estourar bolhas são necessários, estourar bolhas são necessários, ou é necessário? Meu Deus, me desculpa. Além disso, eu aprendi sobre o inglês. E o inglês inclui nessa questão da estouração aí da bolha. Porque se você só fica na comunidade brasileira, você não desenvolve o seu inglês. Especialmente se você tá vindo pra cá com básico ou zero de inglês. Eu vim com zero. Mentira, não foi zero. Porque eu fiz CCAA e fiz CNA também no Brasil, mas assim, eu era muito adolescente, muito pequena, eu não tava nem, assim, eu não tava com aquele foco, sabe, pra poder estudar, inclusive porque eu não me adapto bem em sala de aula com muita gente. Então, vir para cá e eu ter a própria experiência, um estudo também mais individual, me ajudou demais a desenvolver o meu inglês. Então, dá para aprender inglês, sim. Tem gente que fala, você não aprende inglês só morando por um determinado período no país. Aprende sim, tá? Isso vai depender de você, do seu foco e da bolha que você tá. Por isso que é importante você estourar a bolha, tá? Pega o palitinho, pega a agulha e estoura e voa. E com isso eu termino esse vídeo. Eu peço desculpas por qualquer coisa, assim, se eu busquei não enrolar, tá? Qualquer coisa que eu falei aqui não foi com o intuito de estar enrolando,
mas é porque eu sou assim mesmo. Eu começo a falar e eu preciso ainda treinar a estar expondo as minhas ideias com mais clareza. Então eu peço desculpa pra você se eu me alonguei demais, mas eu espero de coração que eu tenha te ajudado de alguma forma a clarificar a sua mente, sabe? E se você tá com esse desejo de vir para os Estados Unidos ou de imigrar para qualquer outro país que seja, vá, estude essa possibilidade e vá, sabe? Pelo menos por um determinado período. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Tem momento que talvez você vai chorar. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque isso vai te fazer ser mais forte. Você vai se tornar uma pessoa mais forte. E isso vai contar muito para a sua vida. E também, um último ponto, só para encerrar. A sua jornada em outro país vai depender muito da sua mentalidade, como eu falei. Se você tá com a sua cabeça no pescoço. E do ambiente que você vive, do meio que você vive. Tá? As pessoas são importantes na vida. Você tá atento com quem você tá andando é importante. Não esquece disso. Eu espero que eu consiga fazer outro próximo vídeo e que você assista. Então, se inscreva aí nesse meu canal para quando eu postar o próximo vídeo, que eu não sei quando vai ser. Eu poderia até marcar, né, uma data. Mas eu não vou fazer isso não, por enquanto. Mas eu vou fazer outro vídeo, tá? Então, se inscreva para você poder acompanhar. E obrigada pelo seu tempo, por estar aqui até agora, neste bate-papo. Não quero me despedir de você, mas eu preciso. Então, tchau.